daremos continuidade às formas de relevo que iniciamos a aula passada e, em sequência, vamos estudar o solo, né? No solo, basicamente, a gente vai ver já na formação do relevo, só que eu vou dar ênfase na parte do solo, são alguns processos de desagregação dele, que são bem acelerados aí pela ação humana. Tá, então antes de começar a falar de forma de relevo, vamos só relembrar que estava na aula passada também sobre a formação do relevo antes das formas, né? Aí, mas só um instantinho que eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Não. Nossa, mas não está aparecendo para compartilhar. Vocês estão conseguindo compartilhar conteúdo? Não tá dando certo para compartilhar a tela? Não, agora foi. Não estava aparecendo aqui antes. Ah, sim. Tá, agora vai, obrigado. Só para dar uma revisada aqui. É. Então vamos lá. Antes de falar do relevo, né, relembrar um pouquinho, eu quero comentar algo breve com vocês. Porque vocês lembram que eu falei que o nosso curso era uma sequência lógica? Então, pois bem, a cartografia e o fuso horário que a gente estudou são ferramentas, principalmente a cartografia, né? Na verdade, apenas a cartografia vai ser ferramenta para o nosso curso. Nós vamos ver mapas, assim como na geopolítica, principalmente na geopolítica, vai estar vendo o mapa e a gente como ferramenta. Agora, a sequência mesmo começou na nossa formação da Terra, né? E por que eu digo que é uma sequência? Porque tudo isso a gente vai unir no final domínios morfoclimáticos. O que seria o que seriam esses domínios? Então, morfoclimático seria a junção, a combinação do nosso relevo. Não, eu coloco separado, porque a gente consegue estudar um pouco separado, mas podemos embutir o nosso solo em relevo, né? O solo, o clima, nossa hidrografia e a vegetação. Certo? Então, esses são as componentes do domínio morfoclimático. Então, veja, o relevo, depois o solo, depois o clima, hidrografia e vegetação. Ah, por que tem uma ordem específica? Um interfere no outro, eles estão interligados. Todavia, entretanto, porém, é mais lógico estudarmos nessa sequência, certo? Então, vamos lá, começar a relembrar. Os agentes formadores do relevo, né? Seriam os internos, endógenos, e os externos, exógenos. Lembrando aqui, morfos estruturais, os externos, né? Ou seja, que estruturam o relevo, dão o molde, né? E a gente teve a aula já do tectonismo, vulcanismo, tsunami, que está relacionado com o tectonismo, né? Alguma dúvida? Alguém quer que volte alguma coisa referente a isso? Deixa eu ver aqui no Olha, por mim chat. não tem necessidade. Aquela aula Tá, ficou bem clara. beleza, então, Rô.
Aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar agora ou depois, pode mandar, tá bom? Foi uma aula, eu entendo que ela é mais maçante, um pouquinho mais chatinha, agora fica muito mais fluido. Tá certo. Então, esses foram os agentes exógenos. Ai, perdão. Eu troquei aqui, viu, gente? Ó, aqui seria exógeno. Ou seja, os externos. Eles são morfoesculturais. Eles modelam, esculpem, que foi a aula passada. São eles o intemperismo e a erosão. Mas lembrando, o intemperismo é parte do processo de erosão. Lembra que a erosão se compõe de três etapas: da desagregação, que é o intemperismo, e tem três tipos: o físico, o químico e o biológico. O biológico nada mais, nada menos que os seres vivos, atuando no intemperismo físico e químico. Ah, nota, aula passada não coloquei o caderno para vocês, né, porque eu estava digitando simultaneamente com a aula e estava ficando um pouco monótono. Então eu já trouxe digitado hoje para vocês, eu posso disponibilizar, mas eu posso disponibilizar agora o da aula passada, mas vou pedir que dessa aula vocês vão copiando comigo para ficar mais fácil de entender e é melhor para fixação. Tá certo. Então, vamos lá. O intemperismo atua na desagregação. E as outras duas etapas são elas, o transporte e a sedimentação, certo? Lembrando que o transporte pode ser realizado de diversas maneiras e elas que dão origem aos diversos tipos de erosões. Aqui a pluvial, a marinha, a glacial, e basicamente são essas, certo? Foi uma revisão aqui rapidinha, mas acho que deu para refrescar um pouco a memória, né? Pode seguir então para a aula de hoje, pessoal? Beleza? Alô, alô? Sim, bora lá. Bora lá então. A gente já tinha dado início às formas de relevo É só uma coisa, e... Ciro. Sim, por A favor. sua tela parou de apresentar. Ah, sim, é que eu fui trocar aqui do caderno, né? Ah, sim. Da aula de hoje, as formas de relevo. Certo. Referente às formas de relevo, pessoal, o que eu comentei com vocês na aula passada? Deixa eu até trocar de tela para relembrar este conceito. O único IPC que na hora é muito lerdo para ficar trocando de tela. Tá bom. Gente, o que eu quero que vocês tenham em mente é sempre o conceito de altura e altitude. Quer que relembre ou tá ok? Agora é a hora. Se alguém quiser, fale, porque eu vou citar várias vezes na aula e se vocês não estão com isso em mente, vai atrapalhar a entender a matéria. Tá ok? Beleza. Então, sempre lembrando que a altitude é em relação ao nível do mar, né? Altitude zero quer dizer que é no nível do mar, beleza? Então, quando fala 10 metros de altitude, 10 metros é positivo, então é 10 metros acima do nível do mar. Vamos lá, então. Então vamos lá, pessoal. As formas, quais são essas formas? Ao passado, nós chegamos a introduzir e comentar, né, um pouquinho do planalto e da planície, então vamos relembrar. Qual que é a diferença do planície para o planalto? O que é uma planície e o que é um planalto? Bom, tanto a planície como o planalto são áreas de baixa declividade. Elas são mais planas, certo? Não tem uma inclinação muito elevada. Ok, então qual que é a diferença entre elas? Bom, muitos autores definem, os planaltos são planos
altos, porque em média, de forma geral, estão em altitude acima de 300 metros. Bom, isso acontece? Acontece. Mas notem que o que vai diferenciar o nosso planalto da planície é que o planalto ele predomina o processo erosivo. Já a planície predomina o processo de sedimentação. Aqui, ó, deposição de sedimentos. Então, o que está acontecendo? O planalto sofre erosão, quer dizer que ele é um terreno mais antigo que está sendo desgastado. E a planície é uma área mais recente que está sendo agregada, que está sendo construída. Então quer dizer que a tendência é um planalto ao longo do tempo se desgastar e virar uma planície, e uma planície um planalto? Sim. Nossa, mas isso demora muito. Sim, mas a gente trabalha em tempo geológico, lembra? Então, né, eu falei umas 30 vezes a aula passada de tempo geológico, justamente porque nós temos que ter em mente que na geografia, no estudo da geomorfologia, tempo geológico, que é o que vai dizer como que vai formar, como vão ser esses processos. Planalto e planície. Vocês conseguem visualizar a diferença? Tem em mente o que acontece? Sim, fica claro que eles são regiões de baixa altitude e a diferença entre eles é que os planaltos são solos mais antigos que estão sofrendo o processo de erosão e as planícies são mais recentes que estão sofrendo o processo de agregação, é isso? Muito bem. São áreas de baixa declividade, Baixa não é declividade. altitude, né? Declividade em relação à inclinação do terreno, certo? Ah, sim, É certo. isso aí, exato. Então vamos lembrar, falando em Planalto, lembra lá do Planalto Central, lá do Faroeste Caboclo. Aí planície. Eu tenho certeza que vocês já ouviram um termo aqui, planície litorânea. Porque ali no litoral, uma área de baixa altitude, está sofrendo sedimentação de sedimentos, deposição de sedimentos, certo? Agora vamos lá, para o nosso famoso, para as nossas famosas, né, montanhas. O que define uma montanha? Bom, ó, aqui já mudou a declividade, quando a gente fala em declividade é do terreno, né? Áreas de alta declividade, ou seja, aquele terreno inclinado, certo? Elevadas altitudes. Então vamos guardar isso aqui. Elevadas altitudes. Conjunto de montanhas e cordilheiras. Perdão, conjunto de montanhas são as cordilheiras. Um subconjunto são as serras. Já explico. E ela pode ser de diversos tipos. Nossa, calma aí, você jogou muita informação. Então vamos ficar com planalto, planície e montanha e visualizar um pouco. Vou explicar do que eu falei até agora. Um minutinho. Ó, planalto. Vejam, não tem mais ou menos um terreno 100% plano, certo? Aqui, ó, dá para ter bastante noção nessa foto. Planícies, altitudes geralmente mais baixas, área de deposição de sedimento. Se eu não me engano, essa foto é da planície amazônica. Planície litorânea aqui, pessoal. Meu spoiler da. Vamos tentar mais para frente também.
Vejam, as montanhas elas já têm inclinações bem abruptas. Então é fácil distinguir uma planície, um planalto de uma montanha, nesse aspecto. Mas, e vamos, a gente vai falar, nossa, olha aquela montanha quando está em Minas, a gente fala, nossa, subiu uma montanha. Bom, vou interromper aqui, voltar para o nosso caderno. Ah, eu não dei tempo para vocês copiarem, né? Já deu. Bom, e aí, quanto a isso, elevadas altitudes. Quando a gente está em Minas, fala, olha, subiu uma montanha esse final de semana. Será que de fato a gente subiu uma montanha? Não. Olha, mas tem uma declividade mais alta? Pode até ter. Talvez não tão alta, mas pode até ter. Mas o que acontece é que a altitude, ou seja, em relação ao nível do mar, não é tão elevada. Ou mesmo a altura, ou seja, é a altura do corpo, né? Então, o que é? Isso não é uma montanha, o que é? Bom, a gente também tem a forma de relevo de morro. São mais baixos e com inclinações, né, menos abruptas que as montanhas. Então não confunda, para a gente por conhecimento mesmo. Quando você estiver aqui no Brasil, você tiver que se referir, você vai falar um morro. Então, esse final de semana eu subi um morro e não uma montanha. Beleza? Aqui eu falei, quanto ao conjunto, agrupamento. A Serra da Canastra aqui, a Serra da Mantiqueira, é um conjunto de montanhas. Não, é um conjunto de morros. Ah, então serra é para morro, cordilheira para montanha? Não, pode ser para os dois. O que acontece é que um conjunto de serras caracteriza uma cordilheira, certo? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes. São diversas serras, são montanhas mais agrupadas, que dão origem, essas diversas serras dão origem às cordilheiras, tá certo? E o tipo é referente à formação, se ela é vulcagem sedimentar, ou seja, deposição de sedimentos, se é um dobramento, ou se é um dobramento moderno, que é o caso da Cordilheira dos Andes, né? Certinho? Então, Ana, como que tá? Aqui, já copiaram? Não sei, não dei tempo também, né? Fala aí no chat que eu estou vendo, no microfone. Estão copiando? Vamos aí, nós estamos em 9, ali. Somos 9 Eu estou usuários bem anotando também. as palavras-chave em Vou te dar relação a uma isso. universitária. Tá? Se você quiser, é porque eu aconselho a anotar, porque eu já deixei bem resumido. Essa é a minha lousa, não um texto que eu pego e colo aí, não, é a lousa que eu escrevo em sala de aula. Então, não são muitas palavras, acho que as palavras que estão aí já são as chaves. Lógico, para dar um resumo da maneira que eu fiz, mas é pouca coisa. Vocês querem ter formas de relevo, eu deixo para vocês copiarem depois junto com formação. E vocês só copiam solos hoje? Eu disponibilizo para vocês? Não sei se você sabe. Depois você pode mandar? Mando sim. Só que agora, por exemplo, solos, eu vou pedir, quando a gente entrar em solos, eu vou pedir para vocês copiarem, beleza? Ok, beleza, então. Vamos lá para o próximo. Montanha, planalto, planície, ficou claro? E morro, que eu já dei spoilerzinho, ficou clara a diferença? Beleza, então vamos lá. Depressão. O que é uma depressão? Bom, depressão é aquela área mais baixa, mas como assim? Então, pera lá. É uma área mais baixa, aí vem aquela pergunta. Em relação a quê? Por isso, nós temos dois tipos de depressões: as relativas e as absolutas. Beleza? Vamos lá.
Depressão relativa. É uma área com altitude superior ao nível do mar, mas inferior às regiões vizinhas. Como assim? Vamos lá, vou mostrar uma foto. Ah, essa aqui está no slide, ó, por exemplo. Então, ó, vejam essa região E. Ela é uma depressão relativa. Por quê? Porque ela está mais baixa do que os relevos ao seu redor. Porém, ela não está abaixo do nível do mar, certo? Já... Vou interromper aqui agora. Ah, tava apresentando? Eu acho que não tava, né? Tava apresentando. Ah, legal. Vou pôr no slide aqui também. A depressão. Pode ser uma área que não está abaixo do nível do mar, só que ela é mais baixa do que o relevo ao seu redor. Essa foto como exemplo, certo? Já a depressão absoluta é uma área que está abaixo do nível do mar, certo? Então, toda depressão, ela é absoluta? Não, mas toda depressão, ela pode ser relativa, porque faz referência ao seu redor. Aqui na anotação eu coloquei que a depressão relativa tem a altitude superior ao nível do mar. Eu vou colocar que pode ter altitude. Possíveis altitudes superiores ao nível do mar. Beleza? Depressão ficou claro? Sim, sim. Depressão ficou Certinho? sim. Tá simples, né? Aqui, ó, ilustrando morro e montanha. Vejam a diferença do nosso morro. A inclinação ela é bem mais suave do que uma montanha, né? É que aqui a escala não dá para ter muita noção, mas a altura aqui é muito menor. Ou seja, se aqui a altura é muito menor, essa inclinação também vai ser mais baixa. Aqui a altura é muito maior, mas dá a impressão que não é tão inclinado, né? Ah, então, calma aí. Olha a inclinação aqui, é super alta a inclinação do Pão de Açúcar. Lembrando, também levamos em relação à altitude. Está no nível do mar, certo? E outra, aqui é uma formação rochosa, na verdade, que não caracteriza o relevo da região. É uma rocha em específico, né? Você tem que levar como um todo, uma área para estudar, certo? Ah, então, calma aí. Falando por último aqui das chapadas, ó. Chapada negativa. Chapadas são nada mais, nada menos que paredões rochosos com essa declividade abrupta aí, próximo aos 90 graus. Deixa eu colocar aqui a definição para vocês darem uma olhada. Não estou nem me atendo. Alô? Tá me ouvindo, Eduardo? Sim, sim. Vai?
Eduardo, ele entrou agora? Eduardo, tá me ouvindo? Oi. Eu tava falando aqui pro pessoal, tô encerrando a aula já, tranquilo? Desculpa porque você chegou. Não, tô brincando, tô no começo. Vai, vamos aí, vamos aí. Uma janela. Não, tô brincando, Eduardo. Depois você pega o começo da aula, pra você gravar, não tem problema não. Eu tô falando agora das chapadas, só para deixar por dentro. Eu tô falando das formas de relevo. Eu falei da planície, planalto, montanha e depressão. Agora eu vou falar das chapadas. São terrenos, ó, de extensas superfícies planas de serras, e geralmente com esses paredões que o entornam. E por fim, os canyons. São vales profundos com paredões abruptos. São pequenas chapadas, vamos dizer. Vou mostrar aqui a imagem do canyon. Imagem. Pô, não sabe como eu deixo tela cheia direto no slide? Frente. Aqui, ó, o canyon famoso, o canyon do Colorado, lá. Quando vocês viam o Papaléguas, né? Recorda? Era essa formação rochosa do canyon. Olha uma chapada aqui no fundo, né? Uma área plana de grande extensão. O canyon, então, é uma depressão? Sim, o canyon pode ser classificado também como uma depressão, porque tem áreas mais baixas. Um detalhe importante, que geralmente os canyons são formados pela escavação do curso d'água, né, do rio. O que você pode encontrar aí no vestibular assimilando a questão do canyon com o curso d'água. Uma curiosidade, para quem gosta de esporte, o rafting, né, ele surgiu no Colorado. Rafting é aquele esporte que só desce o rio num bote. Era treinamento militar, tudo mais, que acabou virando um esporte, assim como outras modalidades esportivas. Beleza? Ah, e aqui é uma foto quando era calouro, né, bicho na UFPM. Canyon também, lá na Serra da Canastra. Eu sou da esquerda, aqui tem um primo, né? Na Serra da Canastra. Então, é interessante a gente também buscar exemplos nacionais, principalmente regionais, porque existe uma variação geográfica muito grande. Aqui no Brasil, você pode encontrar muitos cenários, né, paisagens diferentes, sem, sem se deslocar muito, relativamente. Beleza, as formas de relevo, deu para entender? Saiu aquela Qual que é a impressão que era algo diferença difícil? da chapada com o canyon? Perdão, pode de novo? Qual que é a diferença da chapada com o canyon? Da chapada para o cânion. Bom, a chapada, ela é uma área, uma superfície relativamente plana, de grande extensão, e geralmente o encontro dela com outro no seu entorno é um encontro abrupto, né, um paredão grande. Já o cânion é uma passagem, uma superfície estreita, certo? Então você vai encontrar como se fosse um corte, né? E essa superfície, ela também geralmente é formada pelo curso d'água ao longo do tempo. Já as chapadas não, as chapadas são processos de erosão, beleza? Aliás, o curso d'água é um processo de erosão, mas é o processo específico de erosão. Já a chapada não, por N fatores de intemperismo. Beleza? Ah, foi legal você perguntar, porque tem algo que às vezes surge. Ah, mas isso aqui é uma depressão
Ou é um planalto? Isso aqui é um canyon ou é um não sei o que lá? Bom, tudo depende, tudo é relativo, né? Então vai depender do que você está analisando, do tamanho da área que você está analisando. Porque ali pode ser uma área, uma região mais alta em relação a uma vizinhança se você pegar uma área menor. Se você pegar uma área maior, pode ser que já seja uma área mais baixa. Então, sempre é relativo, tá certo? Mas lógico, se o vestibular for lá e te der uma foto de uma depressão bem demarcada, você vai saber, bater o olho e saber que é uma depressão, né? Então tem que ser sagaz aí na hora de responder. Beleza? Mas o vestibular nunca vai te dar algo que vai te deixar em dúvida. Questões são sempre bem elaboradas. Né? Podemos seguir? Alô? Pode? Beleza. Vamos introduzir agora os solos. Simples, fácil, divertido. Veja bem, opa. Veja bem. Bom, a gente já estudou como forma o relevo, a forma que ele toca. Agora a gente vai falar do solo. Qual que é a diferença do relevo e o solo? Bom, o solo em específico, a gente está analisando mais a questão do material, da camada da superfície. Relevo é a forma algo mais macroscópico, certo? Qual que é a diferença de solo e rocha? Também acho que é uma dúvida um tanto quanto comum. Bom, rocha, ela é a matéria que não está desagregada. O solo é a desagregação da matéria, certo? O solo é já essa rocha fragmentada, beleza? Vamos olhar para essa figura, vocês vão entender melhor. Aqui tem essas letras, e eu vou falar o que cada uma significa, né? Bom, O, por que O? Essa primeira você vai encontrar O, poderia ser qualquer letra, mas O de orgânica, porque é a camada orgânica do solo, onde tem seres vivos, e é a camada mais fértil, né? As demais camadas nós chamamos de horizontes. Então tem o horizonte A, horizonte B, horizonte C, e assim por diante. Você classifica o solo como o mais viável. Então não existe uma única classificação para um horizonte no solo. A questão é que os horizontes eles vão mudando a sua formação, a sua composição. Os horizontes mais externos, né, mais próximos à superfície, ou seja, os horizontes mais rasos, ó, tem uma profundidade menor, eles são mais fragmentados. Já os horizontes mais internos, mais profundos, eles têm uma fragmentação menor, tornam um solo mais consistente. E, por fim, nós temos a nossa rocha-mãe, também chamada de rocha matriz, porque ela é a matriz da formação do solo, né? Ponto. É isso, não tem muito segredo. Da formação do relevo, mas vamos entender essa pequena diferença. É a mesma coisa, mas vamos entender como funciona na prática. O solo primitivo, aqui é a nossa rocha matriz, pequena camada de solo que já foi fragmentada. Temos a ação intempéria, ó a chuva que a gente falou tanto, ó os rios. Então aqui está representando um temperismo. Começa a formação de um solo, certo? E começa a se tornar mais profundo. Por quê? Porque a água vai infiltrar, a água é nosso agente químico e físico, né, pessoal? Vai começar a crescer vegetação, ó. A vegetação também é nosso agente biológico, porque ali as raízes expandindo, certo? A água também, que a, as raízes elas absorvem. Então, toda essa dinâmica do intemperismo físico, químico e biológico, que é a união dos dois, vai fragmentar a nossa rocha matriz
do nosso solo mais espesso, mais profundo, certo? Ó, rocha matriz. Presença de material orgânico, ó, começou a formar, desagregou, o material orgânico começa a crescer. Opa, já criou algumas raízes, formação inicial dos horizontes do solo, aí que tá. Eu falei dos horizontes, por quê? No horizonte aqui de cima, horizonte, aliás, aqui é o humus, né, nossa camada orgânica, o horizonte A aqui, ó, tá vendo? Algumas rochas fragmentadas. Depois, olha como ficou o nosso horizonte A. Poucas rochas sedimentadas, já no horizonte B, mais rochas. E essa é a tendência. O que eu quero que vocês, voltando nessa imagem, tenham noção quando falar de solo. Bom, um solo profundo ele possui uma maior espessura até chegar na rocha matriz. Um solo raso é um solo que não possui uma profundidade tão alta até chegar na rocha matriz. Um exemplo, aqui seria um solo raso e este aqui é um solo profundo. Vamos lá, pergunta agora para todos que estão aqui, né? Todos os 9 estão aqui, ou 10 agora, 10, né? O que vai determinar se um solo vai ser raso ou profundo? Se ele vai ser um solo velho ou não, né? Solo profundo. Vamos lá. Estou com o chat aberto aqui esperando. Qual que é a pergunta? A sua formação O que vai rochosa, ser determinante? A sua formação rochosa? Bom, pode influenciar, mas não é o ponto. Que a pergunta, repetindo, qual que é o fator profundo, além da idade dele, né? A idade geológica. É meio difícil essa aí. a erosão que ele sofre com o Travou? tempo, ou não? Boa, a erosão. Exatamente. Então, você. Erosão a gente está se referindo também, das etapas da erosão ao intemperismo. Então, o que vai ser determinante vai ser os agentes que ele está exposto, na região, né, que se encontra. Vamos lá. Qual que é um agente, talvez nosso principal agente do intemperismo? E da erosão também, né, que transporta. Qual o principal agente? A água, exatamente, boa. É a água. Então, locais onde há mais água, mais abundância de água, o solo tende a ser mais profundo, porque ele vai erodir mais. Consegue enxergar essa lógica? Tá, eu já esqueci aqui, está no slide a apresentação? Não, vou pôr. Aí. Então, vamos lá, vamos pegar o Brasil, aqui na nossa região, no Sudeste. Nosso solo, ele é um solo profundo? Sim, ele é um solo profundo, porque a gente tem uma certa abundância d'água. Depende da região, é um pouco mais seco, ok. Mas, de modo geral, nós temos chuva em abundância. Região amazônica, tem um solo profundo? Sim, um solo muito profundo. Por quê? Porque a gente tem uma presença de água. Enem, vamos lá. Onde isso impacta? Diversos setores. Primeiro, falou em solo, né? Vamos relacionar já a agricultura. Vamos pegar o contraste de um solo profundo, um solo raso. Nordeste chove pouco. Então, nós não temos uma camada orgânica tão espessa, certo? Então, tende a ser um solo menos fértil. Outro fato, vamos sair da agricultura. Um solo profundo, no que ele impacta também, no que ele reflete? Na construção civil. Vamos fazer a fundação de uma casa, né? Que falando assim de uma maneira chula, o que vai suportar ali nossa casa, nosso edifício. Então, se a gente tem um solo profundo, pode ir muito úmido, ele pode ceder.
Então, tudo isso está relacionado com o setor econômico. Isso eu falo. A geografia física ela caminha junto com a geopolítica. Os interesses políticos, no fim, sempre são relacionados ao espaço, né? Ficou claro isso? E os horizontes, aqui essa imagem dá para ver melhor, a diferença entre um horizonte e o outro, quanto à agregação perdão, quanto à granulometria dos agregados, eu quero dizer com isso? O tamanho das partículas que estão ali no horizonte. O horizonte eu vou traduzir como uma faixa de solo, como uma textura ali, beleza? Essa parte está clara? Falem que eu vou introduzir a próxima parte já. Quanto mais profundo, mais fértil? Essa é uma pergunta boa. De forma geral, você pode sim fazer essa relação. Mas lembrando que nem é aquilo que eu falo, né? Sempre que não existe aquele nunca, também sempre desconfindo sempre do nunca. Mas de modo geral, sim. O solo mais profundo tende a ser mais fértil. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Tudo isso que eu falei pode cair no Enem? Pode, mas o foco do Enem, o que, que é? Gosto de ver tristeza, desgraça, né, Enem? Vamos falar no que acontece na desagregação do solo. E agora que vocês vão pegar o caderno, todos estão com o caderno aí. Então, vamos, tranquilo, pode pegar. Rapidinho, eu vou contando as minhas aqui. Uma página, nem lembro, um caderno tem quantas linhas? 20, 30? Uma folha, perdão, de caderno. 30 é uma folha e meia, ou duas folhas, né? Frente e verso, uma frente e verso. Vai ser o que a aula agora. O espaço, tudo. É pouca coisa. Vamos lá então, no caderno? O que eu vou falar? São os processos de desagregação do solo. Vou compartilhar aqui. Se vocês quiserem fazer um esboço aqui, só para relembrarem que a primeira camada mais superficial é orgânica e tem horizontes com granulometrias diferentes, fazer umas pedrinhas aí só para ilustrar, né? Rocha, e a rocha matriz por baixo, para vocês terem aí. Então, o título da aula é solo, né? Vamos lá. Podem copiar esses dois primeiros, eu já explico. Vou dar 4 minutinhos, aí, 5 minutinhos. Ó. Já acabaram? Pode ir, pode ir. Tô brincando. Tem mais uns minutinhos, 3 minutinhos, dá para copiar um pouquinho. Aliás, acho que eu vou dar um tempinho a mais e já copiamos tudo de uma vez, né? Já copiamos tudo de uma vez, né? Melhor. Pode copiar tudo já, então.
fazendo barulho, atrapalha? Vamos lá, então. Copiar. Pode abaixar? Espera mais um pouco, né? Opa, arenização. Opa. Pode descer? Sim. Internet. Já pode ir então? Descer aqui mais um pouco. Aí só tem o 8 e mais um negocinho de nada. E é isso. Mais 4 minutinhos aí. Dá, né? Tem frases escritas. Tentei aqui. Ah, sobe um pouquinho, foi mal. Calma aí. Tem. Fala quando acabar aí que. Pode ir? Pode descer? Pode falar quando for para descer aqui. Pode descer, Alisson? Se alguém mais precisar, depois eu posso disponibilizar. Que é interessante copiarem agora. Eu falo que posso disponibilizar porque para mim não muda nada, mas eu também sou estudante ainda, né? Mas eu acabo depois que não copio. Quando depois que chego em casa eu copio. Não. Conforme vocês forem acabando, pode falar aí para eu ter noção. Para ver se
Vou descer um pouquinho aqui, beleza? Oi, Gustavo, fala aí, fala aí. Qual a diferença entre erosão e cultura? Vamos lá. O processo de formação, né, da formação do relevo, nós temos a parte endógena e exógena, que são os agentes externos, exógenos. Dentre eles, são dois agentes, né? Dois agentes não, dois fatores, intemperismo e erosão. Basicamente, o intemperismo é parte do processo de erosão, porque a erosão tem três etapas, que é a desagregação, o transporte e a sedimentação do, da partícula. A desagregação, que é referente, é o intemperismo, certo? Então, basicamente, erosão contém intemperismo. É isso. A gente estuda separado porque o intemperismo é um conceito que você um pouquinho mais extenso, né? Já o transporte e a sedimentação, as outras duas etapas da erosão, não são conceitos muito simples, né? O transporte, obviamente, e quando sedimenta, quando se deposita em um lugar. Ficou claro? Ah, beleza. Dale, dale. Como que tá aí? Deu pra copiar já, pessoal? Pode baixar mais? Bom, vou abaixar. Olha, isso aqui, depois aqui. É isso que tem para copiar. Padrão, né? E aí, todo mundo copiou? Como que tá? Tranquilo. Eu imagino que a escrita deve estar um pouco enferrujada, né? Com EAD não é. Não sei como estão sendo as outras disciplinas. Eu acredito que muita atividade seja no computador e a gente acaba deixando de lado um pouco o papel e a caneta. É bom a gente treinar essa articulação aí. Mais 2 minutinhos, acho que dá para todo mundo. Dale, dale. Ah, não, nem passou 1 minuto ainda. 108.
E aí, podemos ir? Dar sequência na aula? Só preciso de um retorno agora para saber se eu tiro ou não. Vou tomar a palavra aqui do Rua como a voz da turma, beleza? Ah, pessoal, eu acredito. Corrijam aqui para mim, por favor. Encerraceamento. Não, encerraceamento mesmo. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de uma a uma, vocês vão entender a diferença. Tem a teoria para agora, para vocês relembrarem, para fixar. É melhor assim, então aqui no screen comigo. Solta a voz aí, Zé. Alô? Alô? Tô me ouvindo? Só? Alô? Opa, beleza. Não, tá, beleza. Pessoal, a desertificação. Quando a gente fala de deserto, a gente tem uma ideia, e desertificação não são sinônimos, tá ok? Desertificação é um processo de desagregação do solo. Ah, mas que refere? O que é um deserto? Alguém sabe me dizer que caracteriza um deserto? Ninguém? Bom, você caracteriza um deserto pela presença de umidade e que é uma zona de baixa pressão. A gente vai ver isso na aula de clima, que é a próxima aula. Então, até agora, vamos gravar isso, pelo momento. Já a desertificação é o processo de transformar a paisagem. Então, eu anotei ali para vocês, que vocês estão com o caderno, vocês podem ir acompanhando, olhando. Que a desertificação é um processo em zonas de elevada evaporação e baixa infiltração. Ou seja, o ambiente ele vai perdendo a presença da umidade. A umidade ali relativa, a umidade no solo, ela vai caindo. Qual que é o impacto disso? Bom, na vegetação. Então, se o solo ele vai perdendo umidade, essa vegetação ela não vai conseguir se desenvolver tão bem. E vai dar um aspecto diferente na paisagem local. Beleza? O que gera a desertificação? Ah, o solo perdeu umidade. Tá, mas o que leva a isso? Bom, diversos fatores. Dentre eles, você tem a pecuária, matamento e mineração. Por quê? Consumo da vegetação local. Desmatamento, você também vai estar retirando a vegetação que retém umidade, certo? Que influencia nas chuvas. Então, quando você desmata, você está mexendo em todo o equilíbrio hídrico do lugar, tá certo? E leva a tal desertificação. Mas a desertificação, ela é um processo natural? Vou falar todas as aulas, não vou cansar de falar. Sim, cito processos nas nossas aulas que são naturais. Porque, do deserto, no deserto da Atacama foi o homem que fez? Não. Mas o que acontece quando a gente trata da desertificação e nos demais que a gente vai citar agora, é que o homem está acelerando de uma forma muito intensa, tá ok?
por esses fatores que eu acabei de falar, da agropecuária, do desmatamento. Já a arenização. Qual que é a diferença da arenização para desertificação? Bom, na arenificação, nós temos uma taxa maior de infiltração no solo, só que a taxa de evaporação é muito alta. Tá certo? Então, quando você quiser pensar na diferença, pense isso. E, lógico, essa imagem da paisagem tomada por areia. Então, se falar que um deserto sofreu arenização, não necessariamente é verdade. Lixiviação. Aí que tá, ó. Ah, vamos falar de desertificação, tudo bem. Falou em desmatamento na Amazônia, você pode falar de desertificação, porque você está retirando ali a vegetação, tudo mudando a paisagem, beleza. Mas agora eu acho que mais importante é a lixiviação. Por quê? Vamos lá, você desmata uma área para ter o seu plantio, ou então você coloca o gado ali e você tem que abrir, né? Você tem que desmatar para colocar, fazer um pasto. E a chuva vem. Quando a chuva vem, não tem uma vegetação para proteger, o que acontece? Forma aquela enxurrada que vai escorrendo, né? E qual que é a consequência disso? Bom, essa enxurrada, lava o solo, além de erodir, desgastar o solo, ela vai retirando os sais minerais. Então, o que é um solo fértil? É um solo com presença numa proporção ideal. Não adianta você ter muito, nem ter pouco de determinados minerais. Você tem que ter um equilíbrio. Então, isso é uma fertilidade no solo, o equilíbrio dos sais, né? Ser propício para o plantio. Já na lixiviação, você está retirando, porque a água ali passa com muita intensidade. Então, você está lavando, entre aspas, o solo. Aí, ó, a salinização, que é o que eu mais gosto dessa aula. E é um conceito que a gente não para pensar e é fácil de entender. E é a salinização. O que está propenso em... Deixa eu ver como estava escrito lá na anotação. Aqui, ó. Áreas de elevada evaporação. Como assim? Não entendi. Por quê? Vamos imaginar, então. Eu tenho uma área ali que evapora muito. E se eu tenho um solo que está rico em sal, se a nossa taxa de evaporação for muito alta no solo, quando a água sai lá de dentro do solo, eu vou voltar aqui para vocês imaginarem. Aí daqui, por exemplo, vamos pegar essa camada. A água está aqui, ela vai subindo e vai arrastando o nosso sal. Na hora que chega à nossa superfície, a molécula d'água sobe e os sais ficam retidos na superfície do solo. Essa retenção vai salinizando o solo. Ai, mas é natural eu ter uma paisagem que nem essa? Sim, isso é natural. O Salar de Uyuni, ele é um deserto de sal natural, né? Deserto de sal não desertificação. Mas o que pode levar, como que eu posso acelerar e criar um cenário como este? Vamos lá. Imagine no sertão nordestino, chove pouco, e alguém fala, não, porque eu vou plantar aqui. Eu vou plantar. É só irrigar, eu vou trazer água para cá, porque eu comprei um monte de terra aqui, eu quero plantar. Aí ele leva um monte de água, vai lá e irriga todo o solo. O solo, ele era cheio de sais. Só que não havia presença de muita água. Quando você irrigou de maneira irracional, sem ser estudado o processo de irrigação, você jogou muita água, você vai aumentar muito a taxa de evaporação, consequentemente. Vocês conseguem ver isso? Por quê? Você vai estar jogando mais água no ambiente. O ambiente evaporou,
vai trazer o sal para a superfície, a água vai evaporar, o sal vai ficar retido ali. Então você pode ter um cenário como esse, o que é indesejado. O que vai acontecer quando você ficar com a superfície cheia de sais no solo? Ele vai se tornar infértil. Então vejam, às vezes, vou irrigar para ficar fértil meu solo. Você pode estar fazendo muito o contrário disso, depois de um tempo ali, quando o seu solo saliniza. Antes de mostrar aqui as imagens, não estou falando que você não pode tornar um lugar como o Sertão Destino próprio para produção. Não, vão tomar de exemplo, quando falar em técnicas de irrigação de áreas secas, o Estado de Israel tem técnicas muitíssimas avançadas na agricultura e no que diz quesito à irrigação. Mas para você fazer esse tipo de processo, principalmente em larga escala, é sempre indispensável um estudo. Então, o engenheiro agrônomo ele vai lá, pesquisa, tem a amostra do solo, e aí entra na galera da agronomia. Trouxe aqui as imagens do salar de Uyuni, que é um deserto de sal muito famoso, ele fica na Bolívia, e provavelmente, ou vocês já ouviram falar, ou já viram alguma foto. É muito interessante que ele dá esse aspecto de espelhado, né? Mas isso acontece no verão, na estação chuvosa, quando o deserto está molhado, então na verdade está alagado, porque essa foto aqui também é no deserto quer dizer, no salar de Uyuni, certo? Deserto de sal, que eles chamam. E aí a galera brinca com a questão da dimensão que consegue fazer essas fotos, né? Eu acho legal que o programa trouxe aqui de curiosidade. Não conheço, mas um dia eu desejo conhecer. Olha isso aqui, parece que é um mar de nuvens embaixo também. Isso é questão do reflexo da água. Então, você que sonha ir para o salar de Uyuni, ou a partir de agora, vamos lá, sempre usar a geografia. Eu quero ir em qual estação? Bom, se for na seca, no inverno, você vai ter uma imagem como essa. Já se for no verão, imagem como essa. Eu, particularmente, acho mais bonito esse aspecto pegado que dá de estar alagado. Aqui, ó, dá para ver bem nessa foto o sal. Ele é bem cilinizado. Essa é a minha preferida. Essa aqui é que seu amigo tira e te mostra. Ele volta da viagem e fala, pô, olha essa foto que eu tirei. Fala, caraca, mano, que lugar bacana, quero ir lá. Aí você vai lá com a sua tia e aí você pede para sua tia tirar uma foto sua bem massa, que nem essa do seu amigo. Ela tira, né? Assim, né? Aí você tem que saber. Perdeu a viagem, né? Não tem uma foto dessa. Essa aqui que maneira. Os mais ousados. Essa aqui. Vamos lá, falar da laterização agora. Opa, você deve estar olhando aí nas anotações, está meio confuso, né? Qual que é a diferença da laterização para salinização? E ambos têm a ver com a retenção, a maior concentração de sal no solo. Vejamos, essa concentração de sais na salinização, ele fica retido na superfície. Já na laterização, é a concentração no solo com toda. Além disso, o que diferencia a laterização da salinização pode ser os sais que a gente está dizendo. Na laterização específico, é o hidróxido de ferro e o alumínio. Beleza? O que leva a uma laterização? Na salinização, dei o exemplo da irrigação. Na laterização, vamos tomar como nosso exemplo principal as queimadas. Porque quando você queima, está deixando ali uma matéria orgânica, certo? Ou cheio de sais, minerais. Esse sais vai, quando chover ali, ou mesmo sem a chuva, ele vai infiltrando, vai se agregando ao solo. Essa imagem aqui que você fala lá do agreste, né?
beleza? Olha aqui essa imagem. Zona de lixiviação, ó, lavagem do solo, na superfície. Quando você retira essa sua vegetação, essa lavagem vai ser muito maior. Aí aqui, zonas de laterização, por quê? Vai escorrer esses sais que foram retirados da superfície para baixo, beleza? Falar de outro importante. Antes, vamos no chat aí, tá todo mundo comigo? Tá tranquilo? Dá para seguir? Acabando já. Alô? De boa, sim? Vibas? Ah, o áudio cortou, só vi agora. A ausência de pluviosidade, não estava olhando, foi mal. Eu converso com vocês, né? Se possível, usem o áudio do microfone, que eu não consigo estar em duas telas também compartilho. Beleza? Gente, a contaminação. Mais importante de tudo, a novela, né, gente? Quem não assistiu Avenida Brasil, pode dar minha aula, eu libero, porque ó, é importante, né? Avenida Brasil é cultura. Mas eu pus relacionado, vai, brincadeiras à parte, mas o Nilo, a Mãe Lucina, aquela questão toda social que a novela traz, dos aterros a céu aberto, mais conhecidos como lixões, o nome vulgo, né, o nome popular. Então, no vestibular, você quer falar, não vai escrever lixão. Escreva aterro a céu aberto, tá certo? O aterro livre. E aqui é a fera, né? Perninha. Agatha! Bom, vamos comentar um pouquinho antes da contaminação. Gente, o grande que da contaminação na nossa região, agora eu vou até a parênteses para falar um pouquinho daqui do sul de Minas, principalmente a região aqui de Ribeirão Preto, é uma zona de recarga do aquífero Guarani. Não existe apenas o aquífero Guarani, mas sim diversos lençóis freáticos, né? Diversos aquíferos. E os aterros que não são devidamente construídos, principalmente esses que a gente chama de lixões, os aterros a céu aberto, são grandes poluidores desses lençóis freáticos. Então vamos sempre assimilar isso. Além disso, nós temos uma poluição atmosférica pelo odor, né? E a grande contaminação por animais peçonhentos que vão lá nesse aterro, se contaminam e trazem para a cidade, para os seres humanos. E, mais outro ponto, a questão social, né? Tem gente que sobrevive a partir desses aterros, com condições desumanas ali. Então, vejam, geografia, eu estou falando da física, mas entre na humana, é sempre você fazendo esse link de um com o outro. Ah, não gosto de geografia física, então você não gosta de geografia como um todo. Entende? É tudo relacionado. Tá. Eu vou adiantar um pouquinho aqui a aula de hidrografia, porque eu acho que isso fica atrelado ao conceito de aterro, então vou só explicar um trem para vocês. O que é um lençol freático? Muita gente imagina que aqui está... Estão aqui no pente comigo? Tá lá você todo feliz, né? Assistindo a aula de geografia. Vamos lá. Muita gente imagina, normal, ou que eu tive isso em mente, que o nosso lençol freático ele é um bolso d'água, né? Aqui aqui está o nosso lençol freático. Você vai lá, fura um poço e aí jorra a água desse poço. Gente, não é bem assim. Nosso solo ele possui áreas mais saturadas e áreas menos saturadas. O que quer dizer saturação? Em relação à quantidade de água.
mas todo o nosso solo, ele possui água. E há regiões onde ele possui uma maior concentração de água, que é onde vai atingir para ter uma pressão suficiente e jorrar água. Eu estou explicando de uma maneira bem simples, só lançando a ideia para vocês terem noção. Então não pensem que o nosso lençol freático é uma área delimitada. Não. Então quando você contamina o solo, você já está contaminando o lençol. A questão é se essa contaminação chega onde a concentração de água é maior, onde o solo possui uma concentração de água maior, vai ser muito provavelmente quando você extrair a água do lençol, você vai extrair uma água poluída. Porque apesar de você estar poluindo o solo, ele consegue, de certa forma, filtrar essa água até chegar numa zona mais concentrada de água, certo? Era só queria que você tivesse essa ideia de que o lençol freático não é um bolso d'água, beleza? Sim, é a água saturada ali no solo. Quanto mais poroso, mais preenchido por água, então quer dizer que ali é a região do lençol freático, na região de acúmulo, mas não é uma bolsa d'água. Voltando. Sulcos. Negativo. Sulcos. U com L. O L é isso. É esse caminho. Ah, não é uma plantação, não. Esse é o caminho que a enxurrada vai escavando. E daí? Bom, e daí que você acidenta o solo. Quando não tem uma vegetação ali, ele vai depois de uma ravina, uma bossoroca. Então, olha isso. Quando você retira a vegetação do lugar, você vai estar modelando. E qual que é o problema de uma vossoroca? O que uma vossoroca pode causar? Bom, se você tem uma via ali, você pode. Uma via que cruza esse local, a via pode ceder, certo? Isso traz impacto muito alto economicamente. Ou se você é uma região de plantio, também já você vai perder uma área de plantio, pasto, e assim por diante. É um processo natural, sim, que é acelerado pelo homem, como todos os outros. A compactação, já a gente vai falar agora qual que é o empecilho do solo ser compactado, né? Você diminui a infiltração. Diminuindo a infiltração, você aumenta a enxurrada. Aí você propencia o que é a lavagem do solo, como a gente viu, a lixiviação. E o que causa essa compactação, a gente pode ter como exemplo o uso de máquinas usadas, máquinas agrícolas muito intensas, a questão da pecuária, né? O gado pisando ali vai compactando o solo. Mas então mecanizar a agricultura é ruim? Não, não é isso, mas sempre tudo você tem que olhar o ônus e o bônus, correto? Então, é viável para aquele lugar? Qual vai ser o impacto? Como que eu consigo deixar um menor impacto naquilo? Então, são sempre situações. A pecuária e a prevenção, previna-se. As curvas de nível. O que vem a ser curva de nível? Estou certo que vocês devem ter ouvido falar alguma vez nesse nome. São técnicas agrícolas, né? Uma delas é a curva de nível, para diminuir a velocidade da enxurrada ali. Quando a chuva vai diminuir a velocidade, certo? Então, você tirando a energia cinética da água, você vai diminuir o impacto que vai ter no solo. Diminuindo esse impacto, você mitigar todas as outras consequências ali. Cultura mista. Qual que é o ponto? Qual que é o motivo dessa cultura mista? Bom, aí já entra mais na questão da biologia. É provável que alguns professores da biologia até
surge isso com vocês, mas por conta dos nutrientes, que vai compensando o outro, então o solo ele vai se renovando. Rotação de cultura, que tem essa ideia aí também da cultura mista, só que de forma diferente. Ou seja, você vai alternando o local do plantio, a cultura que você está plantando. Então vamos lá, aqui está um exemplo. 8 de janeiro, eu não entendo muito, mas estava aqui, não sei que planta é essa, 3 de fevereiro já é outro plantio, aí o outro 8 de janeiro foi milho, tá vendo? Então você vai alternando essa cultura. Terraceamento, essa é interessantíssima. Por quê? Para você evitar essa questão de deslizamento da água, impactar, você tira a vegetação e só planta o trem. Não, você faz degraus. Porque quando a água vai caindo, ela perde a energia cinética, certo? Ela perde a velocidade. Ela vem com uma energia potencial que vai se transformando em energia cinética. Então você consegue reduzir essa energia cinética. Isso aqui é novo, gente? Não, essas técnicas são usadas há muitos anos. Lá no Peru tem aquela, na região lá do Machu Picchu, né, tem inúmeros vestígios arqueológicos que você consegue visualizar. Eu não coloquei foto, deixa eu mostrar. Acabando. Aqui. E é interessante que não só para evitar a desagregação do solo, mas também a questão da temperatura nos diversos níveis que eles trabalhavam para plantar diferentes culturas. Então, por exemplo, em um dos níveis eles plantavam milho, em outro um tipo de batata, em outro nível um outro tipo de batata, pela questão ali da diferença de temperatura. Então, as técnicas agrícolas, não, tudo que é mais moderno é melhor, não necessariamente. Você tem técnicas muito, lógico, elas são aprimoradas com o tempo, não fica obsoleto alguma coisa, mas você pode usar como base de estudo os sítios arqueológicos, beleza? Aqui, acho que tem só mais uma por fim. A vegetação, né? E o reflorestamento. Porque vamos pegar essa região, escorregamento de terra ao longo da Serra do Mar. Tá indo lá para a praia, pô, tá parada a estrada. Teve um deslizamento ali. Então, se tira a vegetação, fica propício a isso. Aqui outra foto da direita, dá para ver uma parte do deslizamento. Por que eu coloquei aqui? Eu queria mostrar, aparentemente, não podemos afirmar, mas aparentemente nessas fotos, é uma região natural, sem muita ação do homem. Então, sim, é um processo natural de deslizamento. O que acontece é que com a ação do homem se intensifica, então é uma escala muito maior e muito mais rápido. Pega lá em Niterói, sempre tem, né, notícias na região de Niterói, no Rio, deslizamentos. Então, você tem, além da questão de não ter a vegetação, você tem uma infraestrutura precária, e tudo isso leva a diversas catástrofes, né? Uma alternativa para remediar isso é o reflorestamento. E aí você também consegue envolver questão econômica, às vezes, tem muita água ali naquele local, então desliza muito, eu vou plantar o eucalipto, porque o eucalipto é uma árvore muito conhecida por isso, por exigir muita água do solo, por extrair muita água do solo. Então, não é necessariamente ruim, todo mundo condena o eucalipto, não, o eucalipto é ruim,
porque ele vai secar o seu solo. Mas e se essa for a situação? Você necessitar de algo para drenar o solo? Então pode sim ser a situação viável. Então aí entra a parte da engenharia florestal, né, agronômica, civil, todo estudo tem que ser feito, biólogo, diversas áreas. E é isso. Claro, deu para. A aula foi bem voltada para o Enem, né? Situação de solos aí, de desagregação. A gente não ficou falando de detalhe de mineral do solo, não. Foi os processos de desagregação que o Enem gosta de vincular com a ação do homem. Tá ok? Beleza? Deixa eu ver as dúvidas aqui, ó. O lençol fica embaixo da rocha mãe ou nem em cima? Ele fica acima da rocha matriz. Ele fica porque a água que está contida no solo, o nosso solo é poroso. Se você pegar o solo, a rocha matriz ela não é porosa, o solo ele tem espaço. E essas porosidades são preenchidas pela água. Então, o nosso solo é basicamente constituído pelos minerais, pela água e pelos poros. E esses poros geralmente são preenchidos pela água. Você vê se um solo é saturado ou não pela quantidade de poros. Se ele tem muitos poros, se ele é mais poroso, se ele está com poros vazios, então ele não é tão saturado. Quando os poros são preenchidos por água, ele já é saturado. É a porcentagem, essa relação, quantos por cento dos poros estão preenchidos nesse volume de solo, vai te dizer se ele é saturado ou não. Então, solo cheio d'água ou não. Outra dúvida. Aí que planta arroz? Olha, isso é legal, do terraceamento. Essa técnica é extremamente comum na Ásia, no sudeste da Ásia, né? Não vou falar Ásia, porque a Ásia é um continente gigantesco. E que engloba, inclusive, regiões onde eles necessitam de irrigação, ou regiões ali no sudeste, que tem uma abundância de água, e eles têm que lidar com isso para não ter problema na hora de plantar, ter deslizamento, que é o terraceamento. Já deve ter visto aquelas fotos, aqueles filmes, a Mulan lá com o negocinho nas costas, aquele chapéuzinho, aquela cena típica do sudeste asiático, de plantações de arroz. E além disso, é muito legal porque o arroz que a gente planta aqui, ele não. Até tem, né, o arroz plantado na água, só que não é comum aqui no Brasil. Ele é seco, né? Já na Ásia, o arroz é um plantio alagado. Então, esse terraceamento, além de conter o deslizamento, ele retém a água para o plantio do arroz. Deixa eu ver se teve mais alguma dúvida. Tudo de boa. Estava travando. Travou muito? Alguma parte? A internet aqui hoje não está 100%. Beleza. Alguma dúvida? Mais alguma? Travou um pouco, mas deu para entender a essência da aula. Beleza. Fala no microfone, próxima. Não deixem de falar, porque eu vejo. Ou repito. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula que nós vamos trabalhar com clima. Então, só para lembrar. Relevo. Pronto. Solo. Pronto. Próxima aula, clima. Hidrografia depois vegetação. E aí entramos em domínios. E aí vai ficar, tipo, tá vendo que é muito lógico? E o clima ele interfere no solo, o solo vai interferir no clima, tá tudo correlacionado. Então, bora nessa. Valeu, é nóis, então, valeu. Vou parar de gravar já, então, boa noite. Boa noite.